direito ambiental empresarial, e quando o título fala em aspectos destacados, eu fico muito feliz, porque, do contrário, nós poderíamos falar aqui a noite inteira, e não teríamos, provavelmente, um fim. Porque o direito ambiental ele está intrinsecamente relacionado com a atividade empresarial. Aliás, essa é uma das primeiras premissas equivocadas de que partem alguns ao achar que o direito ambiental não se mistura, não se envolve com a economia. Isso é algo que, dito em alguns fóruns, pode soar como uma heresia, mas que para mim há muito tempo está claro que o direito ambiental é sim um direito de regulação econômica. E os americanos, que são muito pragmáticos, e nós temos muito a aprender, apesar do que alguns possam pensar, mas a Academia Norte-Americana na área do direito ambiental é referência mundial, anos-luz à frente de qualquer outra. E lá eles há muito tempo constataram que sim, o direito ambiental nasceu para quê? Nasceu para colocar freios a uma atividade econômica que era realizada sem qualquer critério. Por isso que nasceu o direito ambiental. Ah, mas isso não é poético. Isso não é bonito, não é politicamente correto, talvez. Talvez fosse mais bonito dizer que o direito ambiental é o direito das futuras gerações, dos que ainda não nasceram. Sem dúvida que isso é, teoricamente, muito interessante. Mas a prática não é essa. O direito ambiental nasceu por quê? Porque no período pós-Segunda Guerra Mundial, com a explosão de consumo e com a mudança dos litígios, da natureza jurídica dos litígios, que passaram a ser de massa, e a exploração exagerada dos recursos naturais, houve a necessidade da criação de novos direitos para dar uma nova conformação a essa atividade econômica. E é aí que surge o direito ambiental na segunda metade do século passado, cujo marco é a Conferência de Estocolmo, 1972, justamente nesse período, embora os primeiros movimentos remontem ainda à década de 60, e que tem o seu apogeu na Conferência do Rio, em 1992. Então, nasceu sim para regular a atividade econômica. Por isso que tem muito a ver direito ambiental com empresa, com atividade econômica. E aí eu passo ao segundo ponto de destaque, porque eu elenquei aqui, senhor presidente, alguns pontos de destaque, como manda, o figurino, como manda aí o roteiro, o tema que me foi atribuído. Não se inicia qualquer atividade empresarial sem um licenciamento ambiental, sem autorizações de natureza urbanística. Está aqui o professor Alexandre, para não me deixar mentir. Então, na gênese da atividade empresarial está o direito ambiental. Não se mantém em funcionamento uma atividade empresarial, qualquer que seja ela, sem que se enfrente os mecanismos de comando e controle que no Brasil se tornaram extremamente célebres, do tipo fiscalização administrativa, auditoria, do ponto de vista processual, ações coletivas, ações civis públicas, ações populares, ações criminais, porque a atividade empresarial é uma atividade por essência impactante. E por isso, o exercício da atividade sujeita o titular, sim, a um controle do Estado através dos meios postos à disposição. Os meios que estão na legislação ambiental brasileira, que é uma das mais completas e rigorosas do planeta. Na verdade, nós temos no Brasil um ordenamento jurídico constitucional ambiental que é um dos mais completos do planeta. A implementação é outra realidade, mas
em termos de normatização, a nossa Constituição Federal, que está completando 30 anos, ela é um marco do ponto de vista da proteção constitucional ao meio ambiente e foi copiada por muitos países, da América Latina inclusive, mas não só. A Constituição americana, por exemplo, até hoje, não tem previsão de proteção ambiental. Alguém poderia dizer, mas claro, a Constituição é do século XVIII, a Constituição americana. Sim, mas houve sucessivas tentativas de se emendar a Constituição americana para incluir a proteção ambiental como direito constitucionalmente assegurado naquele país. Não se conseguiu em função de um Congresso americano historicamente conservador, historicamente dominado pelo Partido Republicano, que nunca aceitou a adoção dessa emenda. Mas fato é que nós temos uma legislação que, ao mesmo tempo que é completa, é extremamente vasta e, por não estar codificada, ela acaba contendo uma série de conflitos. E isso é um problema para o dia a dia da atividade empresarial. Porque nós temos conflitos normativos de todas as ordens no direito ambiental. Nós temos, no primeiro momento, uma questão que envolve a competência constitucional para legislar, que é problemática na medida em que a Constituição Federal atribuiu competência para todos os entes federados editarem normas ambientais. Concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, no artigo 24, mas no artigo 30 também atribui competência aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, para suplementar a legislação federal e estadual no que couber e para, inciso 8º, ordenar o uso e ocupação do solo, que é meio ambiente urbano, meio ambiente artificial, mas é meio ambiente. Então nós temos uma série de conflitos dessa natureza. Uma lei federal diz uma coisa, uma lei estadual diz outra. Isso é do dia a dia do direito ambiental. Aqui em Santa Catarina nós tivemos uma situação célebre, que foi a edição de um código ambiental do Estado. Célebre, mas que, lamentavelmente, a meu ver, andou mal o legislador catarinense naquela oportunidade, ao legislar em contrariedade às normas federais que disciplinavam a matéria, quando a Constituição estabelece uma competência que é prioritária à União, no parágrafo 1º do artigo 24. E aí, a meu ver, não se trata de um dos dogmas, e eu vou aqui, no pouco tempo que eu tenho, tentar mencionar alguns desses dogmas, desses mitos que o direito ambiental brasileiro criou e que eu venho dedicando os últimos anos da minha atividade acadêmica, principalmente, a desconstituí-los, porque não são fundamentados na norma constitucional. Um deles é esse, talvez um dos mais arraigados na doutrina brasileira, o de que a legislação estadual pode sim contrariar a federal se para adotar padrões mais restritivos de proteção ambiental, padrões mais rigorosos. 9 entre cada 10 autores de direito ambiental dizem isso nas suas obras. E eu já me esforcei para tentar concordar com esse ponto de vista, chegando a pensar que muito provavelmente eu devo estar errado, porque se tantos e tão mais capacitados do que eu dizem o contrário, eu devo estar errado. Mas eu não consegui até hoje extrair do texto constitucional essa conclusão. Eu não consegui extrair dos parágrafos do artigo 24 qualquer menção ao fato de que o suplementar da legislação estadual ou do inciso 2 do artigo 30 da legislação municipal quisesse dizer que poderia ser para o mais conservador, para o mais radical, para o mais rigoroso, até porque isso muitas vezes é altamente difícil de se definir, especialmente em matéria urbanística. O que é mais impactante? Esse é um dos mitos. Existem inúmeros outros.
fruto de uma ciência nova, jovem, que ainda está em formação, mas está no momento justamente de nós tentarmos equilibrar aí o raciocínio, porque começo a me preocupar quando ouço interpretações que não se coadunam em absoluto com o que está no texto constitucional. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu não sei só qual é o meu tempo, senhor presidente, que eu não quero também extrapolar aqui até os 20. Está mais do que bom, não vou usar tudo, prometo. Mas não é só nesse plano que ocorrem os conflitos normativos. Existem conflitos na própria legislação federal. E conflitos que não são de fácil solução. Conflitos que a professora Maria Helena Diniz, que foi minha professora, não sei se foi professora do Eduardo também, lá na PUC. Isso, e teoria geral do direito, ela chama de antinomias de segundo grau, que são aquelas antinomias que não se resolvem pelos critérios de solução de antinomias clássicos, o cronológico, o hierárquico da especificidade. O direito ambiental é pródigo nesse tipo de conflito. Porque as principais leis ambientais, federais, contêm casos de conflito. Como é o caso da Lei da Mata Atlântica com o Código Florestal, ou da Lei Complementar 140 com o mesmo Código Florestal, ou da 140 com a Lei da Mata Atlântica, ou ainda da 140 com a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Eu não tenho tempo aqui para examinar cada um desses conflitos, mas só para que os senhores tenham uma ideia do que é o dia a dia do direito ambiental. Conflitos entre normas de mesma hierarquia, ambas específicas, porque uma trata de competência, outra trata de Mata Atlântica, outra trata de vegetação. O critério cronológico não é critério para solucionar esse tipo de conflito. A lei posterior revoga a anterior? Num caso desses, evidentemente não. E a doutrina vem apontando, e agora o novo CPC consagra o uso da razoabilidade também para esse tipo de conflito, e não só para os casos de colisão de direitos fundamentais. Nós alcançamos no Brasil algo que eu acho de extrema relevância. E alcançamos isso há muito tempo, isso não é novidade, provavelmente, para ninguém que está aqui. Mas eu faço questão de repetir porque nós temos aqui, no nosso programa de pós-graduação em Ciência Jurídica, tem convênios de dupla titulação com várias universidades estrangeiras, uma delas, com a qual eu estou muito ligado, é a Universidade de Alicante, na Espanha. E o direito ambiental na Espanha não alcançou o nível de autonomia que nós alcançamos no Brasil. Aliás, fizemos uma banca essa semana passada, muito interessante, dupla titulação, sobre o direito ambiental. Na verdade, a questão era o princípio da proibição do retrocesso no Brasil e na Espanha, mas a análise que o candidato, um juiz de direito brilhante, fez sobre o direito ambiental na Constituição Espanhola. Ele não é direito fundamental. Então vejam que um país altamente avançado, um país europeu, primeiro, não considera o direito ambiental, o direito ao meio ambiente equilibrado como direito fundamental. Segundo, a disciplina direito ambiental não é autônoma. Os nossos colegas professores de direito ambiental lá, e talvez aqui tenhamos alguns alunos do programa, eles são professores de direito administrativo. Eles lecionam direito ambiental e licitações e contratos. Como se fosse possível duas coisas tão distintas. Né? O sujeito tem que ser um crânio, a meu ver, eu não teria a menor condição disso. Né? Esse é o lado bom. O lado ruim dessa autonomia é que nós nos demos ao luxo de criar novos institutos. E o criar novos institutos não é o problema, até porque há necessidade de uma adequação a um direito que é diferente dos demais.
e eu vou parodiar aqui o ministro, presidente da Suprema Corte, que assumiu ontem, quando disse: não somos nem menos nem mais, né? Parece que foi o ponto alto do discurso dele, foi esse. E aqui eu quero dizer o mesmo do direito ambiental. Não é o direito ambiental melhor do que os outros, nem pior. Mas uma coisa é inequívoca, ele é diferente. Ele é diferente por quê? Primeiro, porque é um direito de titularidade difusa. É um direito que não se enquadra na dicotomia clássica público e privado. É um direito cuja titularidade, para ser defendida em juízo, não pode ser a mesma titularidade de uma lide intersubjetiva. Os limites de uma decisão proferida numa ação em defesa do meio ambiente também não podem ser os mesmos do Código de Processo Civil. Aqui se instituiu desde a Constituição e posteriormente se regulamentou a possibilidade, que os criminalistas até hoje ainda têm muita resistência em aceitar, mas a possibilidade da responsabilização penal da pessoa jurídica por crime ambiental. Aqui, no direito ambiental, se entendeu, e até hoje, até esse momento histórico, vigora esse entendimento, de que a ação civil de reparação por danos ao meio ambiente é imprescritível. Isso também para um civilista clássico é muito difícil de aceitar. Como assim não prescreve? Como não há... Tudo prescreve? Não. A jurisprudência se sedimentou. Até o momento, eu repito, existe uma questão em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal para discutir a imprescritibilidade ou não da ação civil de reparação por danos ao meio ambiente. Se o Supremo seguir a lógica que adotou na temática análoga da reparação do dano ao erário, possivelmente esse entendimento, que também é do Superior Tribunal de Justiça, também será mantido. Mas vejam que isso tudo mostra que nós estamos diante de um direito diferente, que precisou se adequar. Só que o problema está, e aí quando eu falo em equilíbrio, eu quero dizer justamente isso. Havia necessidade de um regramento, sim. Havia necessidade de se dar um basta naquilo que vinha ocorrendo na atividade empresarial ao longo de séculos. Só que hoje é tempo de nós pararmos e buscarmos um equilíbrio. Porque nós criamos no direito ambiental figuras como, por exemplo, aspas, autorização para o licenciamento ambiental. Essa é uma figura, um instituto jurídico previsto no artigo 36 da Lei 9985 de 2000, a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E aí eu sou obrigado a concordar com os administrativistas que não conseguem entender como o direito ambiental criou um ato que não é nem autorização nem é licença, mas é os dois. E pior, não é que sejam os dois. É um ato que condiciona o outro. Porque nós estudamos direito administrativo e aprendemos que o ato ou é autorização ou é licença. Vem o direito ambiental e diz autorização para o licenciamento ambiental, ou seja, a autorização é condício sine qua non para o licenciamento. Negada a autorização, não há licenciamento. Curioso, porque nós aprendemos que a licença é o ato definitivo, vinculado, e a autorização é precária, mas essa vale mais do que a outra. Então, fora, sem querer entrar aqui, nos possíveis, na possível e corriqueira agressão ao pacto federativo. Porque normalmente o órgão que tem competência para dar, eu costumo dizer, para negar a autorização, porque esse órgão não está ali para dar nada, ele está ali para negar, porque ele foi criado para isso, que é o órgão gestor das unidades de conservação no Brasil. Lamentavelmente essa é a realidade. Prática, não estou dizendo na teoria, na prática é isso. É um órgão de outro ente da federação. E como é que fica o artigo 18 da Constituição, que não estabelece hierarquia entre os entes federados? Nós criamos uma outra figura no direito ambiental chamada anuência.
Como assim anuência? Como é que um órgão que vai, no caso específico, dar uma autorização para a supressão de vegetação integrante do bioma Mata Atlântica ter que pedir anuência para um outro? Como assim? Ou o órgão tem competência para autorizar ou não tem. Agora, é uma autorização condicionada a uma bênção? Isso é inaceitável, fora as gritantes inconstitucionalidades, até porque isso é matéria de competência que deveria ser regulada em lei complementar, mas não só, ofende o Pacto Federativo. Como é que o Estado tem que pedir anuência para o IBAMA, ou, às vezes, para o município, dependendo da hipótese? Então, esses são problemas do dia a dia da atividade empresarial que precisam ser enfrentados. E o bônus do direito ambiental, o bônus dessa autonomia, traz consigo esse ônus dessas novidades, nem sempre em consonância com a Constituição. Também vejo com grande preocupação, um profundo exagero no uso dos princípios do direito ambiental. E aqui eu não quero fazer um discurso contra os princípios, que são sagrados. Os princípios do direito ambiental, criados lá atrás, desde Estocolmo, embora Estocolmo tenha sido muito embrionário, mas consagrados na Carta do Rio. O problema não está nos princípios, o problema está no mau uso dos princípios. No exagero, e eu vou dar aqui 2 exemplos apenas, para cumprir fielmente a minha promessa de esgotar antes do tempo regulamentar. Um deles é o princípio da precaução. Um princípio caríssimo ao direito ambiental. Caríssimo. Significa o quê? Precaução, que não é prevenção. Diga-se, aliás, me causa perplexidade que hoje, depois de tanto desenvolvimento do estudo do direito ambiental, alguém ainda confunda 2 princípios que são completamente distintos. Precaução está baseado em incerteza científica. Eu não sei o que vai acontecer. Se eu não sei, o que eu faço diante do incerto? Isso é totalmente diferente da prevenção, em que eu sei. Na prevenção eu tenho ideia, eu tenho a dimensão do impacto. Impacto que também não é dano, que é outra confusão muito corriqueira na prática. Impacto é qualquer atividade humana causa impacto ambiental, que é diferente de dano ambiental. Mas fechado esse parênteses, eu sei o que é. Se eu sei, eu vou adotar medidas mitigatórias ou, se não for possível, compensatórias ou ambas. Isso é prevenção. Na precaução, eu não sei. Se eu não sei o que eu faço, aí é que nós estamos diante de um dilema. E que no Brasil, lamentavelmente, precaução virou remédio para todos os males. Na dúvida é precaução. Pela precaução, Pedro, eu não teria saído de Florianópolis hoje e vindo a Itajaí dar uma palestra. Com esse tempo, de jeito nenhum. Mas o que eu faria, então? Eu fico lá? Ou melhor, eu teria vindo, aí desabou a chuva enquanto eu estou no caminho. O que eu faço? Eu paro o carro no acostamento e fico esperando a chuva passar? Ou eu sigo com segurança? O problema é que no Brasil precaução virou sinônimo de inação. Tem risco? Para. Só que tudo tem risco. Toda atividade tem risco. O ministro, eu sei que não está na moda citar o ministro Gilmar Mendes. Eu sei que não está. Mas eu sou obrigado a fazer aqui uma homenagem. Aliás, é uma das mentes mais brilhantes do direito constitucional brasileiro. Com todas as críticas que se possa lhe endereçar. Ele tem um voto num caso célebre do direito ambiental, que é o caso envolvendo a transposição do Rio São Francisco, em que ele faz uma análise do princípio da precaução.
E ele, lá pelas tantas, diz: viver é perigoso. O que nós vamos fazer diante disso? E o ministro também não está na moda, mas eu vou fazer aqui a minha homenagem ao ministro Toffoli, que proferiu um voto magnífico sobre o princípio, um divisor de águas sobre o princípio da precaução no caso envolvendo os campos eletromagnéticos no estado de São Paulo. Fez uma análise da legislação estrangeira que eu fiz junto com uma aluna do mestrado, um estudo comparativo entre o uso do princípio da precaução no Brasil, na União Europeia e nos Estados Unidos. São modelos completamente diferentes. Agora, o nosso é um modelo que está sendo adotado sem qualquer critério. Não sei, então é precaução. É fácil. É fácil basear na precaução. Chega-se a conclusões como, por exemplo, no âmbito da ação civil pública, inverter-se o ônus da prova com base no princípio da precaução. E alguém pode dizer: mas isso tem decisão do STJ? Sim, eu não vou negar que tem. Mas, primeiro, essas decisões são anteriores ao novo Código de Processo Civil, que estabeleceu um regramento sobre a inversão do ônus da prova. Um regramento claro, artigo 373, parágrafo 1º, se não me falha a memória. Inversão do ônus da prova para quem tem melhores condições. Se o réu tiver melhores condições de fazer a prova, o juiz inverte. Quem é o autor das ações civis públicas na esmagadora maioria das vezes? Quem? O Ministério Público. Ministério Público esse que tem a seu talante a figura do inquérito civil, que o réu não tem, para produzir elementos de convicção. Agora, qual é a vinculação do princípio da precaução com a inversão do ônus da prova? Se é risco, se é incerteza, o que adianta eu inverter? A incerteza vai ser igual para o réu. A dificuldade vai ser igual. Então é uma distorção data vênia. Eu vou passar adiante, não vou falar em outros princípios para poder cumprir o meu compromisso. Eu queria falar num último tópico, um último aspecto destacado, que é um tema que me é muito caro, esse me é muito caro, porque foi o tema da minha tese de doutorado, que é algo do dia a dia do direito ambiental, que é a colisão com outros direitos fundamentais. O direito ambiental é um direito altamente conflituoso. Onde há a incidência do direito ambiental, saibam que ali há também um outro direito fundamental em conflito. Na esmagadora maioria das vezes é assim. E aí criou-se um dogma, mais um, de que o direito ambiental seria um direito fundamental superior. Hierarquicamente melhor, maior. E todo aquele que estudou a teoria dos direitos fundamentais sabe que não há hierarquia entre direitos fundamentais. Assim como não há direito fundamental absoluto. Então, quando se adota uma postura, e tem ocorrido isso muito na prática, a priorística de prevalência do direito ambiental, sempre ocorrem sérios riscos. Sérios riscos de, diante de um caso concreto, eu não conseguir defender a solução mais adequada, mais razoável para aquele conflito. Eu vou citar aqui 2 ou 3 exemplos do que me for possível. O primeiro deles é o direito adquirido. Criou-se um dogma, criou-se um mito de que não há direito adquirido em matéria ambiental. Nós temos que cuidar, eu tenho dito isso muito em sala, mas digo para mim mesmo, porque hoje nós temos muito pouco tempo para pensar. Nós somos bombardeados o tempo todo com informações de tudo que é lado. Nós temos que cuidar para não perder a capacidade de indignação. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Essa máxima, ela é equivocada. Ela é inconstitucional. Eu não posso
dizer que uma cláusula pétrea da Constituição não se aplica a uma área do direito. Eu, pelo menos, não aceito que isso seja dito. Ah, mas não é bem assim, vejam. O que se tem dito é que não há direito adquirido de poluir. Claro que não. Isso é outra coisa. Também muito típica do direito ambiental. Frases de uma retórica profunda, mas completamente vazias. Eu já falei, talvez quem assistiu alguma palestra minha ou aula já ouviu dizer que não há direito adquirido de poluir. É algo, a meu ver, óbvio. Óbvio, claro que não há direito adquirido de poluir. Como assim? Não há direito adquirido de poluir, como não há direito adquirido de roubar. Já pensaram o ladrão? Tá roubando a vida inteira, um dia ele é pego. Não, peraí. Tô aqui esse tempo todo, agora vai querer me... Então, a gente às vezes tem que dar um exemplo gritante para mostrar o absurdo que é. Claro que não há direito adquirido de poluir, porque não há direito adquirido de praticar um ato ilegal. Agora, daí a derivar para dizer que não há direito adquirido em matéria ambiental, nós estamos afrontando a Constituição, na minha visão. O direito ambiental está sempre em colisão com o direito ao desenvolvimento econômico e social. Sempre. Ou quase sempre. Quando se constrói uma hidrelétrica, quando se constrói uma usina eólica, há colisão. Por incrível que pareça, eu acho engraçado que agora virou moda aí, né? Na campanha preta, todo mundo falando em energia eólica. Virou a bola da vez. Todos, esquerda, direita. É curioso como nós temos ações judiciais no Brasil questionando a instalação de parques eólicos. Causa perplexidade. Quais são os argumentos os mais variados? Áreas sensíveis, claro, onde tem vento. Onde tem vento normalmente ou é na zona costeira ou é na montanha. São áreas ambientalmente sensíveis. Outro. Rotas migratórias de pássaros podem ser afetadas pela instalação do parque eólico. Será que é assim mesmo? Há estudos que dizem que morrem mais pássaros se chocando com aviões do que com hélices de parque eólico. Por óbvio, que estão em movimento. O pássaro, a não ser que seja um pássaro kamikaze, né? O pássaro está meio deprimido, vai lá. Mas no geral... desculpem a brincadeira, mas é que eu fico pensando o seguinte: se não serve a eólica, qual que serve? Porque nós precisamos. Ou então vamos apagar a luz aqui. Eu acho curioso que no Brasil a crítica é muitas vezes feita, eu já vi crítica a biocombustíveis. Sim, então tá, então é ruim então qual é o bom? É o combustível fóssil? Porque nós precisamos disso. Se nós precisamos, nós temos que ver o que é o menos impactante. A usina eólica, ela gera uma energia limpa. Até a paisagem eu já vi ser questionada em ação judicial. O que eu acho absurdo, porque eu acho aquilo bonito. Todo mundo que vai para a Europa vê os cataventos, acha aquilo lindíssimo. Aqui não, é feio porque vai direito à paisagem. Então, é esse tipo de coisa que leva a nós temos que repensar. Nós temos que repensar, principalmente quando se fala, e aí eu vou concluir, senhor presidente, cumprindo rigorosamente a promessa. Quando se fala isso, também alguém vai dizer, eu já vi no STJ, sim, eu também já. Com muita preocupação. A criação de um princípio chamado indúbio pro natura. Indúbio pro natura, ou seja, na dúvida, privilegie-se o meio ambiente. Isso é uma forma travestida de dar prevalência a um direito fundamental em detrimento do outro. Por que não indúbio pro desenvolvimento? Por que não indúbio pro dignidade da pessoa humana? É para pensar, eu não sou dono da verdade. Agora, eu me recuso a aceitar que, num caso envolvendo colisão de direitos fundamentais, eu resolva pela dúvida.
a favor de um direito. Há outros critérios de solução e eles estão hoje na legislação brasileira. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço estar aqui muito à vontade, pelas duas razões já expostas, por ser um evento da OAB, um evento da Univale. Cumprimento aqui meus colegas lá da Câmara de Arbitragem, da ACIF, o presidente Rodrigo, vice-presidente Marcelo, e todos os demais colegas que me honraram com a presença, e fico à disposição se eventualmente houver algum questionamento. Muito obrigado.